Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos aí ao nosso canal. Neste sabadão, dia 20/9, estou trazendo rapidamente para vocês aqui uma das minhas carteiras, né, de investimento. Não é recomendação de compra ou venda para ninguém, beleza? Só estou compartilhando com vocês minha carteira. Nessa carteira, referente a ações, fundos imobiliários, eu comecei em setembro de 2023, então estamos aí há 2 anos exatamente investindo em ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, né, REITs e estoques, tá bom? E aí, nesse período aí eu fiz bastante mudança nessa minha carteira, ok? Então vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Bom, por enquanto aí, meu valor investido nessa carteira é R$ 43.700. Hoje o meu retorno está sendo R$ 45.500. Estamos com uma variação de 4%, mas calma, não se animem muito, tá? Vou mostrar para vocês aqui o porquê dessa boa valorização, inclusive, na minha carteira. Então, nesse ano aqui, gente, para vocês entenderem, eu tenho um plano B, né, de ganhar dinheiro aí, ganhar não, né? Fazer dinheiro trabalhar para mim. E aí, o que eu estava fazendo? Eu estava investindo em ações, fundos imobiliários e tal. E aí, no início desse ano, mais ou menos lá em março, eu parei de investir, tá? Então, por isso que não tá mais tão alto aqui, porque era para estar aqui pelo menos mais uns... De repente, aí uns 18 mil a mais investido nessa carteira, mas eu parei de investir aqui porque eu estou com outro projeto paralelo também, tá? Então, preferi focar um pouco mais lá para me dar uma maior rentabilidade, tá bom? Bom, enfim. E aí, por isso que eu estou com esse valor investido, então, eu parei de investir todos os meses, tá? Então, até por isso que nas minhas ações aqui, vocês vão ver que elas estão mais negativas, né? Por quê? Porque eu não fiquei aportando todos os meses. Então, por isso está essa discrepância na minha carteira, beleza? Bom, dito isso, esse mês aí que caiu o Banco do Brasil, eu comprei mais um pouquinho, tá? Inclusive essa semana aí a Banco do Brasil chegou a R$22 de novo, tá? Então, essa é a minha carteira, tá? De ações brasileiras. Então, vocês veem que ela está negativa. A única ação que está positiva e mega positiva é a CSMG, que é a Copasa, tá? Tá com 63% de valorização na minha carteira, tá? Tá um pouco mais de 1 ano e meio aí na minha carteira. Acho que 1 ano e meio a Copasa está na minha carteira. E só que esse 63 eu já executei esse lucro, tá bom? Então, não deixei na mesa esse lucro aqui, ok? Bom, pulando aqui rapidamente, que eu não quero ficar enrolando, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, gente, eu fiz alteração esse mês. Qual que é a alteração que eu fiz em fundos imobiliários esse mês? Tá? Então, eu tinha 8 ativos, eu tinha o RZAT11, tá? O RZAT11, ele era um fundo de tijolo, tá? E aí ele tinha galpões alugados para algumas empresas espalhadas no Brasil. Eu preferi vender ele e investir em outros fundos imobiliários que eu já tinha na minha carteira. Então eu preferi aumentar a posição em alguns fundos imobiliários na minha carteira, beleza? Aí o que eu comprei com essa grana do fundo imobiliário que eu vendi, tá? Então eu investi um pouco mais em REC 11, que é um fundo de papel, tá? Vou até pôr o procedimento aqui. Então eu tenho esse fundo de infraestrutura, tá? Beleza? Que está negativo, inclusive 9% na minha carteira. Aí o que eu fiz aqui? Eu tenho um de logística, um de shopping, tá? E aí eu tenho 4 fundos de papéis. Então, nessa semana eu investi o quê? Eu comprei REC 11, eu comprei o VGIR 11 também e comprei o CVBI 11. Então, R$ 2.200 que eu vendi, né, do outro fundo imobiliário, eu investi nesses 3 fundos imobiliários. E teve também mais uns R$200 que eu vendi da Copasa. Também joguei aqui para os fundos imobiliários, tá? Então, o valor investido em fundo imobiliário continuou o mesmo, tá? A diferença é que eu diminuí
um fundo imobiliário na minha carteira, tá? Lembrando que o fundo imobiliário eu tenho na minha carteira pensando como se fosse uma renda fixa, porque ele me paga todos os meses, tá? E no final das contas, se eu for olhar aí referente aos fundos imobiliários, o valor que eu estou recebendo em dividend yield nos últimos 12 meses, está dando uma média aí acima de 1% ao mês. Então, essa foi a estratégia por enquanto da minha carteira. Bom, está demorando muito aqui. Nessa carteira eu só tenho a VAX Habit de criptomoeda, tá? Então, tá com uma valorização aí de 40%. E as stocks. As stocks também são ações americanas, que é somente para valorização que eu tenho elas na minha carteira. Eu não penso em dividendos, porque eles pagam muito baixo os dividendos, tá? Algumas dessas ações nem pagam, inclusive, dividendos, mas eu estou fazendo para valorização da minha carteira. E eu acho que pelo jeito está dando certo, né? Está com 19% de valorização. Lembrando também que eu não investi 10, 11 mil nessa carteira, tá? Eu investi bem menos e aí eu fui executando lucro, tá? Bom, então eu tenho aí, ó, a TSM, né, de semicondutores aí, com uma variação de 22%, a Nvidia com 7%, a Meta que eu tinha comprado estava negativa, está com 2,5%, o Google com 40% de valorização na carteira, a Amazon com 8%, a Aristanet, que foi uma das primeiras ações aí que eu também comprei, está com 42% indo para 43%, a VGO também, que é concorrente da Nvidia, está indo para 21%. Aí, gente, olha só, olha isso daqui, que pancada. Essa BMNR é a Bitminer. A Bitminer, ela está comprando, enchendo a mão em Ethereum, tá? Por isso que eu comprei a Bitminer na minha carteira. Mostrei para vocês, inclusive, na semana passada, que eu comprei $100 dela na semana passada, ok? Ou seja, ela subiu 30% já na minha carteira. Tá, ó, 27%, 27,7%. Então, essa daqui é uma ação estratégica também para valorização, surfando esse período das cripto, tá bom? A Intel também, ó, 22%, o governo americano está investindo nela. A Nvidia também está investindo na Intel, tá, gente? Olha só, eu comprei na semana passada, já tinha falado para vocês da Intel na minha carteira, que eu estava colocando na minha carteira, e com isso eu falo que não é recomendação, eu falo para vocês que não é recomendação, mas como a gente lê e acompanha as informações do mercado, eu comprei Intel por causa disso. O governo investiu, a Nvidia investiu, só nessa brincadeira a Intel deu uma pancada de 22% da semana passada para cá, tá bom? A MicroStrategy também, ó, tá? Que investe em Bitcoin, que é a maior detentora de Bitcoin. Inclusive fiz agora na análise da BC, mostrei para vocês um ecossistema falando que os institucionais estão entrando no mundo cripto, tá com 7% só. Então isso que eu comprei também na semana passada, junto com a Bitminer. Tá? Eu comprei a Strategy um pouquinho antes, acho. Já tinha comprado a Strategy, tá? Então tá com 7%. E a Tesla, por último, 20% de valorização na minha carteira. Eu comprei só R$16, né? Porque eu tinha vendido aí, executado lucro em algumas ações. E tinha vendido também o ETF que eu tinha, que era o QQQ. E aí eu vendi e comprei ações. Eu acho que deu certo essa virada do ETF para as ações. Não sei o que vocês acharam, mas, sinceramente, o ETF estava lá 2, 3% de valorização. E aí os $300 que eu vendi o ETF, eu comprei um pouco de Meta, eu fiz um pouquinho aqui de investimento, comprei a Bitminer, comprei um pouquinho da Tesla, comprei a Intel e comprei mais um pouquinho de outras aí. Enfim, então estou contente com essa minha virada do ETF para ações neste momento, tá? Então tá bem bacana aí a minha carteira dentro dessa situação. E porque a valorização dos 4%, a variação, claro, não posso negar que as ações americanas estão dando 20% aí, subiu uma pancada, né? Diferença das ações brasileiras, tá bom? Mas, claro, quem está dando o up grande também é a VAX, que está nessa carteira, porque era uma parte de renda fixa que eu tinha, eu executei uma parte, com parte eu comprei. Eu tinha um LCI, e aí quando venceu, parte eu comprei ações, e parte eu usei a grana para um serviço que eu ia fazer, tá?
e R$ 2.000 eu peguei e investi na Avax e coloquei nessa carteira, porque como era uma renda fixa, eu quis mostrar para vocês para onde tinha ido esses R$ 2.000. E aí eu coloquei aqui na Avax. Então vai ficar aí até a Avax atingir entre 400 e 500 dólares, pelo menos, quando eu achar que dá para começar a sair da Avax, aí eu vou mostrar para vocês. Então, por enquanto, deixa a Avax aí até ela chegar aí uns R$ 40.000 nessa carteira, 50 mil, aí a gente começa a executar, beleza? Gente, é isso. Se inscreve no nosso canal, comenta aí se você tem alguma dessas ações americanas, se você tem alguma dessas ações brasileiras igual eu, fundo imobiliário também, beleza? Se inscreve no canal, forte abraço, valeu!